Tá falando do clássico, hein? Vamos lá. Andrei, pode ser. Andrei. Hoje eu tenho certeza que eles têm muito mais respeito por nós do que talvez eles tinham no início da temporada. Bacana, a gente vai puxar eles vão puxar a gente. A ideia é que seja um grande espetáculo e da minha parte eu quero sair vitorioso. Eu trocaria a palavra tranquilidade pela vantagem. Eu acho que a gente não vai entrar mais tranquilo por conta disso. A gente entra sabendo que se no final dos dois confrontos a gente tiver dois resultados iguais, a gente está classificado. Isso é um ponto importante, mas não é definitivo. A gente precisa construir durante os jogos para que isso seja determinante ou que a gente nem precise. O ideal é isso. Na minha cabeça, na cabeça dos jogadores, a ideia é que a gente possa fazer dois grandes jogos e nem precisar dessa vantagem. Mas é isso, não vejo nem tranquilidade, nem relaxamento, nada. A gente vai enfrentar uma grande equipe, uma equipe que vem com conquistas recentes ao longo dos anos, um elenco extremamente competente, vitorioso, que por mais que talvez não esteja no seu melhor momento, sempre é perigoso, sempre é um desafio muito grande enfrentá-los. Então a gente vai com bastante humildade, bastante pé no chão. É importante que a rivalidade fique dentro do campo, que a gente consiga conviver e entender que é um jogo de futebol. Do nosso lado a gente quer ganhar demais, do lado deles eu tenho certeza que também, e faz parte do espetáculo essa doação, essa entrega para ganhar o jogo, mas tem que terminar ali dentro das quatro linhas, fora a gente tem que se respeitar. Muito bem. Eu quero saber, Vitor Birner, você que no momento está um pouquinho mais livre aí, me diz uma coisa. Eu sou ocupado, você sabia disso. Um jogo é uma coisa, agora a gente está falando de um mata-mata com a vantagem do Vasco, para ir para a final do Campeonato Carioca. O que pode se aproveitar desse jogo aí que a gente está vendo as imagens, com esse golaço do Pumita aí, que o Vasco venceu? Eu acho que O que dá para replicar? Ou é diferente? Não, é um jogo diferente. Porque do lado você tem um time vencedor num péssimo momento. Tá. Do outro lado você tem um time que ainda quer se provar, que está em construção. Ambos com bastante problemas para terem regularidade tática. Um com dificuldade para ter um sistema de jogo que a gente não sabe qual vai ser eficaz, e o outro, como a gente falou agora há pouco, no caso o Vasco, com tendência de oscilação. Pode fazer um jogo no nível muito bom, concentrado, etc. Pode também jogar mal e tudo vai ser normal. Sim. Pelo momento da equipe. Acho que o Vitor Pereira, e aí é só uma desconfiança, vai utilizar a linha de 5, Tá. porque o Vasco é um time que gosta muito dos lados do campo. O Barbieri já falou que usava muitos lados do campo, inclusive, porque se tem um centroavante como o Pedro Raul, é para usar o lado dos campos, para a bola chegar no Pedro Raul por ali. Falou isso diversas vezes em entrevistas, assim, isso é muito claro na ideia de jogo do Barbieri, e se o Vasco consegue fazer isso bem, porque quando o Vasco joga bem, o Vasco utiliza bem os lados do campo, as coisas estão juntas, é por ali que eu falo que o Vitor Pereira vai se preocupar mais em fechar espaços, né? Então, a questão é quem vai conseguir impor a sua ideia. Repito, acho que o Vasco vai jogar muito pelos lados, acho que o Flamengo vai fechar muito o jogo pelos lados. A questão da marcação do Vasco da Gama, para mim, é uma coisa que preocupa um pouco, principalmente o lado esquerdo. Onde joga o Léo? Onde joga o Piton. Aliás, o Léo, que jogava no São Paulo sem volante, com o Reinaldo no lateral, né? E quando a bola chegava ali reclamava, não era um exercício de paciência. No Vasco, o Piton, que também é um jogador que precisa se desenvolver, que vai melhor com a bola do que na marcação. Acho que o Barbieri vai crescer. Os volantes parecem que protegem um pouco melhor, mas é um lado para o Flamengo explorar. Acho que tecnicamente o Flamengo é bem melhor que o Vasco, mas o momento dos jogadores do Flamengo não é bom. Nisso entra a obrigação, o peso que o Flamengo carrega, que é maior que o do Vasco nesse momento. Claro que é. Maior que o do Vasco nesse momento. Entra o clássico, entra a história, que o Pedro e Bubu discutiram aqui no início, e por isso tudo eu estou esperando um grande jogo. Se eu tivesse que apostar na classificação de um dos times, já pensando nos dois jogos, sem convicção, eu apostaria no Flamengo. Só uma coisa, manda. Sobre a discussão que eu tive com o Pedro no início, tem mais um argumento a favor do Flamengo e Vasco ser uma rivalidade maior do que Fla-Flu. Porque é uma rivalidade que vem do Remo. O Fluminense não é um clube de regatas, né? O Fluminense é futebol. Então o Vasco e o Flamengo já vem, extra futebol já vem do Remo essa rivalidade. Muito bem. E eu te pergunto então, e para a rivalidade agora? Vasco e Flamengo, segunda-feira, 9h10. 9h10. Tem sempre esse quebradinho, né? 9h10, 6h10, 8h10. 9h10. Então, Flamengo e Vasco. Flamengo, vocês já falaram, é favorito. Linha de passe 11 horas, hein? Linha de passe 11 horas. Não perca. Logo após o jogo. Logo após o jogo, coladinho. Todo mundo já falou aqui, o Flamengo é favorito, apesar... Mas... Foi que tem mais chance, não foi que é favorito. Se tem mais chance, é o quê? Só tem mais chance.
sabonetário. Favorito é uma coisa grande. Não, deixa eu te falar uma coisa. Favorito. Tá te faltando coragem. Tá te faltando hoje. coragem. Já foi mais assertivo. Só um minutinho. Favorito. Não é esse Vitor Bini. Se é Corinthians contra o Ituano, é favorito. Não, o Corinthians contra o Ituano. Palmeiras contra o São Bernardo. Favorito. Porra, só faltava. São Paulo dizer que contra o não. Água Santa. Favorito. Calma. Favorito, gente. Pelo amor de Não, não é pera aí, favorito tá porque o Léo pensando. não tá mais lá. Aí não é favorito. Eu vou responder Ó, isso depois. Falar uma coisa pra você. Se você pega ali, você responder fala, agora. olha, tal time, 51% para um, 49% para outro, Não o é de favorito. 51% ele é favorito. Não. Você tem 1% ali, 2% a mais, ele já é favorito. Não. Agora, tem o 60, 40 é favorito, favorito. tem o super favorito, Acho que é. e tem Não aquele é. que é tão favorito Eu acho que o que outro você vira não zebra. frequenta a Não é. casa de aposta, Bora, né? Porque hoje virou uma Não moda frequento. aposta online. Se você tem uma Eu espero ter vantagemzinha, aquele regulamento. time é considerado favorito. A cotação, que nem luta de boxe, né? Você tem um cara que tá mais cotado. Tá pagando mais ali, tá? Então tem uma diferença. É um favorito. Eu tenho uma Vamos lá impressão pro jogo. sobre esse jogo, que é o seguinte, pra mim, o Vasco teve muitos méritos naquela vitória na Taça Guanabara, só que ali, pra mim, eu falei, o Vasco estava com Eye of the Tiger, o Flamengo não. O Vasco estava com olho de tigre, exatamente. Vai fazendo fundo, por favor, aí, Vini. E o Flamengo não. Eu acho que dessa vez, até pelo sinal do primeiro tempo que o Flamengo mostrou, Vai ter olho de tigre. Né? o Flamengo vai empatar com o Vasco no olho de tigre. Entendeu? O Flamengo vai estar mordido também, vai querer dar revanche, tanta pancada, jogadores defendendo o VP, não sei o quê. Então, pra mim, vai ser igualado na vontade, na raça, na disposição e no olho do tigre. Tô gostando. E aí você vai pra técnica. Capacidade individual, desequilibrar o jogo. E aí o Flamengo é superior. Então, por isso que, pra mim, o Flamengo tem um favoritismo ligeiro, mas tem, porque a parte física do Vasco é melhor. Segundo tempo do Flamengo, normalmente o Flamengo cai. Então, se assim, contra o já que tá no clima de boxe, o que acontece? Vai enfrentar o Mike Tyson. Qual que era a estratégia? O Mike Tyson ele é um terror, ele é um avassalador. Nos 2, 3 primeiros rounds ele acaba a luta. Você segurar, você desgasta o Mike Tyson. Tenta tenta ficar vivo ali 3, 4 rounds pra cansar o cara. O Tyson não estava acostumado a lutar. Foi a tática do Rock Balboa contra o Clubber Lang. Então, ele deu tanto narigada na mão do adversário. O cara cansou, aí ele foi e arrebentou o cara. Então, eu acho que o Vasco tem que competir, lutar, segurar o Flamengo no primeiro tempo. Segundo tempo, em tese, na parte física, o Flamengo cai, ele pode levar vantagem. Qual música do Survivor você acha melhor? A Eye of the Tiger é muito boa, Ou né? Burning Heart? Não, Burning Heart é do Rock 4. Rock Então, 4, por isso eu Quando ele aterrissa lá na Rússia. Eye of the Tiger Nenhuma delas é boa, tá? Não, a Eye of the Tiger é maravilhosa. Só que virou o hino não só do boxe, como de lutas em geral, né? União Soviética. Acho que o Flamengo vai ter. Vai lá, quero te E ouvir. 90 é cultura também, Pedro. Pô. A gente derrama a cultura aqui dia após dia. Eu acho que você perguntou lá no início, apesar da tentativa do Vitor de desvirtuar o debate. Sempre. Você perguntou lá no início sobre o que o Vasco precisa fazer. Eu acho que dá para tentar replicar é comportamento. É você entender o seu tamanho no confronto. Isso não é diminuir seu tamanho enquanto clube. E o Barbieri fala isso, que quando ele vence no domingo, entender o que era o jogo. Fazer um jogo coletivamente muito como consciente, deveria né? se comportar diante de um adversário mais Essencial. qualificado. Você precisa entender qual é o jogo. Eu acho que é entender o jogo e manter o comportamento. O Vasco ontem entendeu qual era o jogo contra o Bangu. Teve dificuldade de manter comportamento, concentração, não tinha peças. É voltar para o Flamengo. O Vasco só consegue competir Você contra não o falou que o Vasco Flamengo. devia ter feito diferente ontem? Você não reclamou aqui comigo quando eu falei que... Eu? Sim? Não. Não, deveria ter jogado de uma maneira Não, o Vasco diferente. entendeu o que era o confronto, mas ele não coloca em campo, porque faz o gol no início e relaxa. Ele entendia que ele tinha que buscar o resultado. Não, Seu raciocínio. é entender contra quem está jogando, o que está sendo jogado e qual é o seu tamanho naquele confronto. Não é diminuir enquanto clube. Não, Há um sim, adversário de muita sim. qualidade técnica. Sim. Eu acho que o tal do olho do tigre, que o Bubu sempre brinca, você viu no início do duelo contra o Fluminense, um Flamengo mordido, um Flamengo de comprometimento que não teve contra o Vasco, que sabia que precisava da recuperação, não teve perna no segundo tempo. Não teve plano, mexidas que complicaram. Mas eu acho que vai ser um Flamengo mais ou menos parecido em algum momento do jogo contra o Vasco, e o Vasco entender que o jogo dele é muito semelhante com o que foi feito no domingo. Não é sair para decidir, achar que vai matar no primeiro jogo. É trabalhar, eu acho que sim, quem tenta empurrar, quem tenta desgastar, quem tenta ganhar ali no cansaço, nesse desenho, é o Vasco. Que tem uma vantagem de resultados iguais, tem uma vantagem de talvez saber que do outro lado tem um time que não vem suportando 90 minutos de intensidade. Em algum momento o Vasco pode ser sufocado, como foi, é bom que se diga, no primeiro tempo no Flamengo. O Vasco não faz um jogo muito melhor que o Flamengo no domingo. O primeiro tempo do Flamengo é melhor que o do Vasco. Também achei. O Flamengo peca em finalização, Sim. o Flamengo peca porque tinha muita ideia do que queria fazer, às vezes não executa, vai muito na base ali do abafo, mas é melhor. O Flamengo chega. O Flamengo cria para fazer, não faz.
o Vasco no segundo tempo consegue se comportar melhor. Então, é entender que o Vasco vai precisar passar por esses momentos. Tem muito mais a ver com comportamento, entender o que é o confronto, do que não, porque eu vou jogar por aqui com a bola. Acho que todo mundo entendeu já. Olha, colocar em prática o que você entendeu, você não se afobar, você não achar que o desenho do jogo mudou. Maracanã vai estar cheio segunda, certamente, mas o Maracanã estará cheio hoje também. Ih, rapaz, tem festa, né? Bombando. Tem festa, tem a chegada do Marcelo. Sexta-feira. Sexta-feira merece, né? Merece. A gente vai acompanhar, inclusive, o pessoal vai ver. Sexta-feira o Bim nem enche a cara, sabia? Eu não. Café. Só na sexta? Café sim. Ó, cafezinho dele Segunda já começa. O UFC vai acompanhar. E eu quero saber de vocês o seguinte, para não deixar passar esse assunto hoje. Fala. Marcelo chega, certo? Ser apresentado, perfeito? Isso. Muda o Fluminense de patamar? Prepara o coração, torcida do Gigante. O seu time do coração está prestes a encarar uma semana cheia de emoções e decisões importantes para a temporada. Com 3 jogos em apenas 7 dias, o Vascão precisará mostrar garra, resistência física e força mental para seguir firme e forte rumo ao Brasileirão. O Vascão está iniciando uma semana de decisões importantes para se manter ativo até o Brasileirão. Quer ficar por dentro de tudo o que vai rolar? Então inscreva-se já em nosso canal e fique por dentro de todas as novidades em primeira mão. É hora de apoiar o Vasco com toda a energia. Nos próximos 7 dias, o clube terá 3 jogos cruciais por 2 competições diferentes. Na segunda-feira, dia 13, e no próximo domingo, 19, o time enfrentará o Flamengo pelas semifinais do Carioca. Entre esses jogos, na quinta-feira, 16, o adversário será o ABC em jogo único da segunda fase da Copa do Brasil. Será um grande desafio para a equipe de Maurício Barbieri, que precisará de resistência física e força mental para encarar 3 jogos em tão pouco tempo. O elenco do Vasco ainda é justinho, e é improvável que a comissão técnica opte por um time misto na Copa do Brasil, uma competição importante para o clube na sequência da temporada. O mais provável é que o elenco não tenha folga até o próximo domingo. Nesse período, serão 3 jogos e 4 dias de treinos, sendo 2 deles na véspera de jogos, de acordo com a programação divulgada pelo Departamento de Futebol do clube. Fique atento, e se inscreva, pois atualizarei vocês a qualquer instante com as últimas notícias do nosso Gigante da Colina. Não esqueça do dedão no like e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima!